Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Hoje são 10 de janeiro de 2021, domingo. Quero falar mais um pouco a respeito do humanismo secular. Humanismo secular. Alô pessoal, eu sou o Alexandre do canal Livre Pensador. Hoje são 10 de janeiro de 2021, domingo. Aproveita esse dia do descanso para fazer os meus vídeos, o live, como é chamado, né? Ou como é chamada. E hoje quero falar mais um pouco a respeito do humanismo secular. O humanismo secular. Por que humanismo secular? Porque há várias vertentes do humanismo, né? Tem o humanismo religioso, que são os cristãos que passaram a adotar a questão de valorizar o ser humano. Eles têm a crença no Deus judaico, a crença no Jesus triuno, mas se despertaram através da influência do humanismo secular para valorizar também o ser humano e fazer com que o ser humano cristão, judeu, se conscientizasse de se valorizar, de valorizar-se e de valorizar a terra e de valorizar o aqui e agora. Mas eles continuaram com a crença em Deus ou deuses. Já o humanismo secular, que constitui-se de ateu, agnóstico, livres pensadores, etc., nós valorizamos o ser humano, colocamos o homem no centro, Já o cristianismo religioso, ou já o humanismo religioso, ele centraliza Deus é o centro, e dá um pouquinho para o ser humano. Já o humanismo ateísta, que é o secular, que é o agnóstico, os livres pensadores ou também deístas, esses centraliza principalmente o ateísta, né? E agnóstico centraliza o ser humano no centro, se preocupa em valorizar o ser humano, se preocupa com o interesse do ser humano, as vantagens que o ser humano tem com determinadas invenções, com determinadas leis, e valoriza também a capacidade que o ser humano tem de conduzir a sua vida e não necessitar de Deus ou deuses, Então, é isso. E uma das características do humanismo secular, ateísta, é a razão. É a racionalidade. É usar a razão. Porque o humanismo secular, ele é científico. Ele não se baseia em fé, sem evidência, em crenças, sem evidência, mas baseia-se na razão, naquilo que tem comprovação, naquilo que é observável, né? Na base dos 5 sentidos, né? Visão, olfato, tato e paladar, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, eu
assistindo a reportagem no Jornal Nacional da Rede Globo, que eu não tenho preconceito com a Rede Globo, os cristãos, eles têm preconceito com a Rede Globo. Porque eles dizem que a Rede Globo é do mal. Que a Rede Globo envenena as famílias, né? Envenenado fica quem quiser. Que a Rede Globo envenena as famílias. Então, por isso, os cristãos, os religiosos cristãos, eles desqualificam, demoniza, né, a Rede Globo como um instrumento do mal, do Satã, que eles acreditam no Satã e acham que a Rede Globo tem a influência desse Satã, né? Mas os livres pensadores ateus e os racionalistas nós não temos esta visão. Nós não temos essa visão. Então, assistindo o Jornal Nacional, eu vi uma reportagem que, em uma determinada cidade, que eu não me lembro o nome agora, aconteceu um incêndio num apartamento. No apartamento no quarto andar. No quarto andar. E ali estava a avó e 2 netos. E quando os vizinhos viu a fumaça, eles se mobilizaram, pegaram colchões e colocaram na direção da janela embaixo. E mandou que a mulher jogasse as crianças primeiro e depois que ela mesma se jogasse. E assim aconteceu. Ela jogou primeiro as crianças, caiu no macio. A outra criança caiu também no macio. E depois ela se jogou também e caiu no macio. Teve algumas lesões. Mas pior seria se ela permanecesse lá. Poderia morrer, né? Intoxicada com a fumaça, né? E poderia vir a morte dela e do seu neto e sua neta. E o que aconteceu que, quando a jornalista estava fazendo a reportagem, entrevistando a mãe das crianças sobre o acontecido, ela agradeceu primeiramente a quem? Deus. Foi um livramento de Deus, ela falou. Foi um livramento de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus livrou. Em segundo lugar, ela falou, os vizinhos também ajudaram. E é por isso que eles estão aí a salvo, eles estão livres. No momento que eu vi esta reportagem, eu lembrei de uma das características do humanismo ateísta, que é a razão, a racionalidade. A racionalidade. A questão do que é científico, que é a observação. A ciência é observadora. A ciência busca comprovação. Mas o credo, o crente, o fiel a um ser sobrenatural que ele não vê, por ele ter aprendido que existe um ser superior que defende as pessoas que guardam, ele tem medo de rebater esse raciocínio, o credo. Então o que aconteceu é que aquela mulher, ela perdeu a sua razão. Ela não usou a razão. Ela usou a fé. Então o humanismo, uma das suas características também, é o antropocentrismo, que é o homem no centro, né? O antropocentrismo é uma oposição ao teocentrismo, às ideias teocêntricas, às ideias de que existe um Deus que guarda a pessoa, de que livra a pessoa. Nós somos oposição a essas ideias. E eu estou fazendo esse vídeo para ir de encontro a essa ideia de um protetor, de um defensor,
pois nós valorizamos os seres humanos. E Deus nenhum foi em socorro daquelas 3 pessoas, vó e 2 netos. Quem foi em socorro deles foi o ser humano, a humanidade. Os humanos é que ajuda humanos. Pessoas ajuda pessoas. Não existe deuses nenhum que protegem pessoas, que guarda, que livra do mal. Mas sim pessoas é que ajuda pessoas. Então, se não fosse aqueles vizinhos, o Deus que aquela pessoa acreditava e que atribuiu o livramento, não salvaria eles. Eles iam perecer, iam morrer vó e netos, ou até mesmo carbonizados, né? Ou até mesmo carbonizados. Que daqui que chegasse o socorro do bombeiro, se os vizinhos não fossem ligeiros e a avó também não tivesse aquela coragem de se lançar e lançar também os netos, eles estariam o quê? Mortos. Deixariam hoje de existir. Mas eu quero dizer que a mente crente, ele não consegue enxergar as coisas. Como diz o psicanalista Sigmund Freud, o credo, ele vive envolvido num sistema de ilusão e se recusa a ver a realidade. Então, a pessoa, credo, ele se recusa a ver a realidade. Ele se recusou a ver, aquela mulher se recusou a ver que quem ajudou foi os vizinhos, que quem salvou a sua mãe e os seus filhos foi os vizinhos, e não Deus ou deuses. Então, é por isso que eu digo, humanismo é o ser humano no centro, e valorizamos os seres humanos, e bendizemos aos benfeitores da humanidade, aquelas pessoas que ali socorreram, foram benfeitores da humanidade, estão de parabéns, viva o ser humano, glória para aqueles seres humanos, bendito seja aqueles seres humanos, e não a Deus ou Deus. Então é isso. O credo, ele vive num sistema de ilusão e se recusa a viver a realidade. Então, humanismo é razão, humanismo secular é oposição ao teocentrismo, a ideia de Deus ou deuses, de todos os seres espirituais que o ser humano inventou. A minha oposição é contra os deuses que o cérebro humano inventou e a falta de racionalidade dos credos, dos teístas, seja ele protestante, judeu, espíritas, satanista teísta, luciferianismo, que são teístas, que ainda estão presos com medo das suas entidades e que acham que tem que fazer tudo bem feitinho para dar certo, para agradar a entidade, porque a entidade não se engana, não gosta disso, não gosta daquilo. Nós valorizamos o ser humano. Nós fazemos o que gosta, o que gostamos, sem medo de nenhum ser espiritual. Nós não tememos nenhum ser espiritual. Nem Deus Jeová, nem Satã, nem Lúcifer, demônio, nada. Nenhum ser espiritual. Nós somos naturais, materialistas. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.